Arthur Berletti, Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, uma narrativa de uma real viagem a outro planeta. Uma justiça diferente. Já tínhamos tomado a bebida e aguardávamos a refeição quando me chamou a atenção o aspecto de um homem que se encontrava do lado de fora, frente à porta, principalmente seu traje, pois por toda parte eu não vira uma pessoa mal vestida, mas este além de mal vestido, ainda demonstrava um rosto sofredor. Seu traje consistia de um tipo macacão, meio sujo e desbotado, sem cobertura na cabeça, com um calção velho nos pés. Quando ele viu que eu o fitava, ele me falou, porém não entendi nada, mas pelos seus gestos percebi que pediu o que comer. Encarei Arco e perguntei: como é que o senhor me disse que aqui não há pobres nem ricos, que são todos iguais? Sim, assim é. E este aí, o que é então? Este aí é o seguinte, vê que ele tem no pescoço? O que? Aquela corrente com medalha. Sim, o que significa aquilo? É algum religioso? Religioso? Não, pelo contrário, é um criminoso. Um criminoso, exatamente. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Não sei, não conheço. Então, como o senhor pode dizer que é um criminoso? Bem, vou lhe explicar. Aqui em Acarte não existe prisões, continuei a ouvi-lo meio confuso. A pessoa que cometeu um crime é julgada de acordo com a culpa. Recebe o castigo que é, desde a transferência do trabalho leve para o pesado, até a pena de morte. O crime deve ter sido de grau médio para grande, mas não tão grande que merecesse a pena máxima. Por isso o condenaram a não sei quanto tempo com a pena de exclusão da sociedade. Que pena vem a ser esta? É obrigado a trabalhar sem ter o direito de cidadão acartiano. Acartiano não pode entrar em nenhum estabelecimento público para adquirir o que quer que seja. Mas como é que vão saber em toda parte que ele é um condenado? Muito simples, quando é condenado ele põe no pescoço aquela corrente com a medalha, que ele só pode tirar quando tiver cumprida a pena. E além disso tem que andar sempre com aquele traje que o identifica. E se ele for para outro lugar, outra cidade? Não pode ir porque é vedada a entrada em qualquer veículo, e se for a pé também não adianta, porque as leis são iguais em toda parte. Como é que ele arranja o que comer? Se for casado, a esposa ou os filhos ainda os parentes adquirem. Veja, olhei para o lado onde ele estava, um dos serventes levou-lhe um prato servido e ele sentou-se no meio fio da calçada e comeu de boca cheia. Assim como lhe dão o que comer lá fora, não daria o mesmo. Não daria no mesmo se ele comesse aqui dentro? Não dá. Já imaginou você comendo lá fora por não ser digno de entrar no estabelecimento? Sim, é uma humilhação. Então não acho melhor castigá-lo assim, em vez de encerrá-lo em uma prisão enquanto outros trabalham para ele comer? É verdade, mas creio que lá na Terra não daria certo uma lei assim, porque há imensos rincões que nem as atuais leis de lá podem ser impostas, devido à falta de meios de locomoção de estradas. Assim, um indivíduo com uma pena desta, uma vez num lugar destes, não sente nem a 100ª parte do castigo que sente aqui. Sim, isto é verdade, que agora não pode ser imposta uma lei como essa na Terra. Mas com o tempo, quando porventura a Terra for totalmente habitada como aqui em Acarte, então será mais aceitável, talvez. Observação, nós continuamos discorrendo sobre esse assunto por vários minutos ainda, mas como minha intenção é de não me entreter e dar explicações sobre leis ou justiça, deixe de relatar o que falamos a seguir sobre este assunto. Foi servida a refeição, a qual que se serviu como certa a abundância de todos os pratos que nos foram oferecidos. Eu, como sempre, limitei-me aos pratos que já conhecia, que me era possível comer. Digo possível porque havia várias qualidades que eu não me atrevia a servir em público, porque tinha quase certeza de não poder ingeri-los. A oportunidade de prová-lo sozinho tive somente uma vez, então nem sabia onde me encontrava e não levei em consideração esse particular. Após a refeição fomos até onde havíamos deixado nossos pertences. Ali a Cor tirou de dentro de uma mala um capote e me deu. A propósito,
Quero dizer que chegou na hora mesmo, pois apesar do traje arcartiano que eu vestia ser todo de tecido grosso, eu quase bati o queixo de frio. Enquanto nos arrumavam para sair, eu mentalmente me preparava para caminhar um longo trecho até onde se encontrava a nossa nave, a não ser que a Cork tivesse mandado alguém trazê-la para mais perto. Quando demos os primeiros passos, eu fiquei meio desconcertado, pois me aprontava para subir no elevador, quando ao invés disso começaram a descermos uma escada, um trem de rodas. Pelo visto se dirigia para um túnel, já que nos encontramos no andar térreo. Eu parei e perguntei: para onde vamos? Para onde se encontra a nave? Para onde se encontra a nave? Mas ela não está lá em cima e aqui nós estamos descendo em vez de subir. Ele sorriu e me bateu com a mão esquerda nas costas, dizendo: não se preocupe, que eu conheço o caminho. Sem saber o que dizer, acompanhei. Descemos uns 10 degraus, ali a escada dobrava para a esquerda, com mais 5 ou 6 degraus. Comecei a ouvir vozes de muita gente. Quando chegamos ao piso, olhei para mim. Ele olhou para mim sorrindo significativamente. Eu sorri também e disse: agora eu concordo, porque aqui é mais fácil e mais rápido para se chegar até onde se encontra a nave. O que eu via na minha frente era uma das muitas coisas que um povo inteligente consegue fazer para aproveitar o espaço, quando este é pouco. Jamais eu poderia supor que ali debaixo daquele edifício houvesse vários trenzinhos correndo de uma ponta a outra, repleto de passageiros. Aliás, o primeiro veículo de rodas que eu vi, a carta cheio de passageiros. Fomos até uma plataforma de onde passavam os ditos trens. Quando ali chegamos, a Cork baixou uma alavanquinha das muitas que vinham penduradas. O trem parou, abrindo uma porta ao mesmo tempo. Ele me fez um sinal para subir. Ao fechar a porta, o trem se pôs em movimento mais ou menos a 30 km por hora. Quero esclarecer que era um trem, sim, mas em vários aspectos diferentes dos daqui da Terra. Corria sobre trilhos, suas rodas, eu não pude ver que tamanho era. Não era dividido em vagões compridos, cada assento cabia 2 pessoas, parecendo um vagão. Como é lógico, para andar no subterrâneo era descoberto. O motor, em vez de ser uma das pontas, era no meio dos vagões, quase não fazia ruído. Quando se pôs em movimento, eu olhei para frente e para trás e, como não vi ninguém dirigindo, perguntei: quem é que dirige isto? A Cork respondeu: nós, isto é, cada um que embarca. Mas como? É tudo automático, como vê. Cada plataforma destas, tais plataformas se encontram de 100 em 100 metros uma da outra, sendo as mesmas de uns 20 metros de comprimento por 4 ou 5 de largura. Tem uma alavanca como aquela. Mostrou uma alavanca perto de uma coluna na plataforma. O passageiro sobe na plataforma e quando ele vê aproximar seu assento onde quer embarcar, ele aperta um botão em uma coluna e em seguida avança uma alavanca para frente, que vai tocar na porta do veículo desejado. Este para então, abrindo-se a porta. Quando a porta se fecha de novo, a ligação se faz novamente, pondo-se em movimento o veículo. Mas o senhor não usou a alavanca na coluna? Não usei. Mas então, é que nós, homens, abaixamos diretamente com a mão sem usar a da coluna. Somente as mulheres e crianças usam o sistema completo, porque se não se espera com o braço firme, leva-se uma pancada e não desliga o motor. Agora compreendo até onde vão esses trens. Estes fazem somente o trajeto de uma ponta a outra do edifício. Falamos neste porque havia 4 linhas que corriam paralelas, 2 de cada lado, com uma carreira de plataforma sobre o meio, que servia 2 linhas, e é uma de cada lado do edifício, que servia as outras 2. Agora, como já lhe falei, temos em nossas cidades muitos que fazem um percurso de até 500 km e que andam em grande velocidade. Todos os subterrâneos são como estes? Sim, quase todos. Por que é que estes não desenvolvem mais velocidade? Porque aqui, como sabe, é um lugar de descanso, portanto não há motivos para correrias. Isto é mesmo. O senhor pode explicar como é que eles fazem a volta no fim da linha, ou eles retornam pelas outras? Cada um destes 4 trafega numa linha. Ao chegar no fim das linhas, eles tocam em uma chave que os faz trabalhar em sentido contrário. Mas é um motor que trabalha para os 2 lados? Não, inverte as engrenagens. São movidos pela energia solar também? Sim, são. Se não houver um passageiro em cima deles, andam mesmo?
Sim, anda, como expliquei. Quando ele chega ao fim da linha, retorna automaticamente, tanto de um lado como do outro. É uma maravilha, respondi suspirando. Além de não consumir combustível algum, ainda anda sem condutor. Eu estava tão entretido que, se fosse assim, iríamos até o fim da linha. Apesar de que, nem que eu quisesse, não adivinhava onde tínhamos que parar para chegar até nossa nave. Com a Cork não acontecia o mesmo. Ao chegarmos numa plataforma, ele abaixou a alavanquinha da porta e o trem parou e descemos. Dali subimos por uma escada idêntica à que tínhamos descido antes e demos-nos andar térreo. Ao chegar ali, eu pensei que tínhamos voltado ao lugar de partida. Mas como eu sabia que a Cork sabia o que estava fazendo, eu segui seus passos sem perguntar nada. Entramos no elevador e subimos até a guarita, em cima do prédio. Quando saímos, senti o vento frio no rosto e nos olhos. Olhei em redor, havia centenas de naves. Pensei, quero ver como ele vai achar a nossa. Seguimos uns 12 a 15 metros, com ele sempre atento a uns riscos para mim. Mas que certamente para ele eram números ou letras bem legíveis, os quais nós íamos pisando em cima, finalmente aproximando-nos de uma que ele abriu e embarcamos, abreviando meu regresso. A Cork fez as manobras de sempre. Em poucos minutos já estava longe para trás do edifício de 20 km. Para onde vamos? Perguntei. Para Tarnuk, respondeu ele. Sim, mas eu me refiro se vamos direto para sua residência ou se vamos... Interrompi a prazo, mas ele, adivinhando o que eu queria fazer, respondeu. Bem, se está mesmo com vontade de abreviar o seu regresso à Terra, poderemos ir direto à residência do Filho do Sol e ver o que isso pode resolver. O senhor acha que ele concorda em nos deixar partir antes do dia de amanhã? O pedido foi feito por você, creio que concordará. Então não seria bom que fôssemos direto para a residência, porque se ele concordar, terão tempo de preparar tudo para a partida, pois certamente estão preparados para partir amanhã à noite. Sim, acho mesmo. Já que ele havia baixado 2 capotas, eu procurei terminar depressa nosso assunto para poder olhar para fora, a fim de observar as cidades que íamos sobrevoando. Não vou tentar descrever o que é olhar uma cidade de Akart numa noite escura, aliás, como são todas, voando por cima a 2 ou 4 mil metros de altura. É inteiramente impossível para mim. O que posso dizer é que me fez lembrar do tempo em que eu era menino e meus pais foram morar num sertão que de planície não tinha nada, e lá estavam novos moradores todos os dias e consequentemente tinham de fazer novas derrubadas de matas, e ali em agosto ou setembro, nos dias de sol, queimavam alqueires e mais alqueires. Como morávamos em um lugar bem alto, eu nas noites bem escuras ficava horas a contemplar aquele colorido vermelho das labaredas que consumiam os restos de madeira mais secas cá e lá. Eu não gostava de ver o fogo consumir as madeiras, pois sempre a minha natureza doía-me ver aquelas belas árvores antes encopadas virarem cinzas. Era um prazer que dava aos olhos aquele tremular de labaredas dentro da noite escura. As cidades de Akart vão muito além disso, porque aquele tremular é completamente colorido, e não são as luzes que dão aquele esplendor, mas sim as próprias paredes. Eu ia tão entretido com aquela beleza que nem notei que já voávamos por cima de Tarnuk, embora naquele ponto de Akart as cidades sejam quase emendadas umas às outras. Dirigimos-nos direto, vamos dizer, ao Palácio do Governo, que, como já disse, de palácio não tinha nada, pois era um prédio igual aos outros, no qual o Filho do Sol ocupava um apartamento. O Filho do Sol ocupava um apartamento. Quando atingimos o cimo do prédio, era como se fosse 7h12 aqui na Terra. A Cork pousou mansamente a nave e desembarcamos seguindo em seguida para o apartamento do Filho do Sol, pelo mesmo caminho que havíamos seguido anteriormente. Isto eu pude comprovar porque não me passaram despercebidos certos detalhes do caminho que percorremos na outra vez. Ao chegarmos à porta, a Cork fez só uma campainha. Fomos atendidos pelo mesmo que nos havia atendido na outra vez. A Cork falou com ele um pouco, sem que eu entendesse nada, e então se inclinou respeitosamente e retirou-se, deixando a porta aberta. Passados uns 2 minutos, voltou todo sorridente e com um gesto convidou-nos para entrar. Entramos e ele nos indicou uma poltrona onde sentamos. Trocaríamos mais umas palavras e o rapaz dirigiu-se a uma repartição contínua.
Eu não estava bem certo se o filho do sol estava em casa ou não, mas já que ele nos havia convidado para entrar e sentar, era de supor que estivesse e estava para chegar a qualquer momento, pois por via das dúvidas perguntei: o filho do sol está? Sim, está terminando a refeição. Ele vai nos atender? Claro que vai. E junto com a resposta lançou-me um olhar significativo, como quem diz: por que não haveria de nos atender? Nem bem a cor que tinha terminado a frase, apareceu o filho do sol, pelo jeito se desmanchando em desculpa pela pequena demora. Sorridente cumprimentou a cor, que a maneira deles, e para mim fez um gesto de cabeça, o qual eu igualmente retribuí. Dali sentamos os três na poltrona, onde eu e a cor que estávamos sentados antes. Eles conversavam em tom alegre e informal por uns minutos. De repente me fitaram e a cor traduziu-me a seguinte pergunta do filho do sol: quer mesmo que abreviemos o seu regresso à terra? Se for possível, gostaria, respondi. Certamente está farto de nós e de nosso sistema. Em absoluto, ficarei o resto da minha vida aqui, pois admiro muito o que há aqui. Mas eu tenho família e só em me lembrar dela me tira todo o prazer de contemplar todas as coisas boas e belas que há aqui em Akart. Digo mais, nunca na terra fui tão bem tratado como estou sendo aqui, pois pertenço à legião dos eternos esquecidos. O que vem a ser a legião dos eternos esquecidos é que sou pobre e lá na terra só é rico é lembrado. Assim que a cor traduziu minha resposta, ele sorriu satisfeito e, cruzando os dedos das mãos, bateu 3 a 4 vezes com a parte grossa da palma da mão, uma na outra, e respondeu: será feita a sua vontade, podendo partir amanhã antes do dia surgir em Tarnuk. Para nós é também melhor que partam antes, pois cada instante que passa a viagem se torna mais longa. Sim, senhor, respondi e fiquei pensando: que negócio é este da viagem ficar mais longa? Acostumado em minhas viagens de ônibus ou a pé, nem atirei naquele momento que os planetas se movem com velocidade diferente no espaço. Por fim, intimamente, resolvi pedir a Cork uma explicação em momento mais oportuno. Enquanto eu quebrava a cabeça com um problema considerado simples para mim, àquela altura a Cork e o filho do sol conversavam entre si. Em dado momento, o filho do sol pegou o papel e rabiscou qualquer coisa nele, chamou o rapaz e lhe entregou. Este se retirou pela porta da outra sala com um pouco de pressa. Então o filho do sol me disse: está tudo combinado. Acabo de mandar uma carta para fazer os preparativos para partirem antes de terminar a noite. Farão a viagem na mesma nave que o trouxe. Depois de Acor que me havia traduzido estas palavras, o filho do sol falou novamente, dizendo: conforme havíamos combinado antes, ficaria até o fim de nosso dia de guarda, e assim poderia conhecer mais coisas a nosso respeito. Porém, como combinamos antecipar o seu regresso, faço-lhe um convite que espero ser aceito. Apesar de compreender que está muito cansado depois de um dia tão longo como, aliás, são os nossos, em compensação terá uma longa noite para descansar. Quando a Coca me traduziu, eu sorri, sem saber se deveria sorrir ou chorar. Pensei: qualquer que seja este convite, terei que aceitar, pois coisa má não pode ser. Porque de um agente como os acartianos eu não poderia esperar algo de mal. E convicto nisto, respondi: seja lá o que for, aceito, mesmo antes de o senhor dizer para que fim. Ele riu satisfeito e disse: está bem, vou me aprontar. O senhor Acor lhe explicará para que é. E em seguida saiu. Um campo de esporte. Sem perda de tempo, eu abordei a Cork e perguntei: para que o convite? A Cork, gozando com a minha curiosidade, disse: não se preocupe, que o filho do sol não vai convidá-lo para se atirar em um precipício. Sim, mas para que é afinal? É uma das noites antes do dia da guarda. Estudante de nossos colégios oferece desafios em diversas modalidades ao filho do sol. Desafio com armas? Não, em esportes. Creio que ainda não lhe mostrei nenhum daqui, mas temos diversos. Não mostrou. Gostaria muito de ver, pois dentro de instantes vai ter a oportunidade de ver que tipo de esporte vão apresentar e onde. Dentro de pouco saberá ambas as coisas.
Nisto entrou o filho do sol, todo encapotado, e começou a falar com a Cork. Quase no mesmo instante, pela porta da frente, entrou um rapaz trazendo um envelope na mão e entregou para o filho do sol. Este o abriu e tirou de dentro um papel branco, aparentemente sem nada, escrito, e o agitou no ar. E à medida que ia agitando, foram aparecendo letras deles. Quando parou, que era um papel branco, agora tinha um lado uma mensagem, que ele leu em voz baixa. Quando terminou, olhou para a Cork e disse: está tudo em ordem, poderão partir na hora combinada. Quando a Cork me disse isso, eu quis fazer uma pergunta, mas não pude, porque minha voz morreu na garganta, e quando eu a recuperei, nós já havíamos nos separado do filho do sol. Seguimos pelo corredor em direção ao elevador, e então, em vez disso, eu perguntei: para onde vamos? Para a praça de esportes. Mas o filho do sol não vai conosco? Não, vai com a família dele, na sua nave. Dali até quando nos encontramos sobre a cidade, eu tinha uma porção de perguntas a fazer. Mas com tantas ratas que eu já havia cometido, resolvi me acalmar mais, para poder entender melhor. Assim que eu ia abrir a boca para pedir uma explicação sobre aquele papel mágico, para mim, a Cork falou: é ali que vamos, naquele prédio. Indiquei um que abrangia mais ou menos 2 quadras com 10 andares. Sim, naquele. Quando nos aproximamos, eu pensei que fosse pousar em cima, mas isso não aconteceu. A Cork fez as manobras e fomos pousar numa marquise em um lado do prédio. Assim que desembarcamos, eu perguntei: e o filho do sol vem aqui também? Pois notei que na marquise onde pousáramos havia lugar para mais 2 ou 3 naves daquelas. Vem sim, esta entrada vai dar nas cadeiras reservadas para ele e os seus convidados. Cheio de receio que o filho do sol tivesse convidado outras personalidades, e além disto, daquele monstrinho que era a sua filha, sugeri a Cork: não será melhor sentarmos em outro lugar em vez de ir junto com o filho do sol? Por quê? Porque talvez ele tenha convidado alguma alta personalidade, e eu, sendo quem sou, acho que não fica bem sentarmos junto com eles. Nem penso numa coisa dessa, seria uma grande ofensa para o filho do sol, pois já lhe disse que aqui não temos grandes nem pequenas personalidades. E lhe digo mais que qualquer acartiano se sentia orgulhoso em sentar-se perto de você, que é justamente o que o filho do sol sente. Você é o primeiro ser humano que atinge o nosso planeta em tais circunstâncias, porque se tivesse chegado em outra circunstância, talvez não tivesse gozado das regalias de que tem desfrutado. Peço desculpas se com isto ofendi ao Senhor ou ao Filho do Sol, mas o Senhor deve compreender que uma pessoa da minha posição na Terra é portadora de complexo de inferioridade, e não é de um momento para o outro que se pode se livrar dele. Mas para perdê-lo é preciso um período de adaptação em outro ambiente. Bem, se é por isso, nem pense mais, mas pode fazer de conta que está em sua casa, sorrindo, pois uma mão nas costas me conduziu por uma porta que seguia um curto corredor. Ao transpor este, demos com a falada praça de esportes, dentro de um prédio. Eu a julgava do tamanho de uma quadra de esporte e basquete. Ao invés disto, ali estava uma majestosa praça, só a parte reservada à prática do esporte media mais ou menos 80 por 100 metros, o que se poderia chamar de gramado, pois, por incrível que pareça, continha uma relva parecida com grama, circundada por arquibancadas até certa altura, e acima destas havia uma espécie de galerias, das quais nos encontrávamos. Não posso dar uma ideia exata para quantas pessoas havia acomodado, pois nunca me havia dado ver um número tão grande de pessoas reunidas aqui na Terra em uma praça de esportes, nem mesmo em público, porque eu estava tão absorto em contemplar aquela maravilha que quando dei conta de mim já estava sentado ao lado de a Cork, numa poltrona que faria inveja a um rei daqui. Aliás, constatei a seguir que tanto nas galerias onde nos encontrávamos como nas arquibancadas das cadeiras ofereciam a mesma comodidade. Foi a Cork que primeiro falou, dizendo: o que acha? É magnífico. E sem dizer mais nada, fiquei admirado e contemplando o movimento de pessoas que afluíam por todos os lados. Observei também que onde nos encontrávamos havia mais 8 cadeiras vagas. Então me lembrei do Filho do Sol e perguntei: o Filho do Sol vem logo? Vem sim, a qualquer momento estará aqui.
Comecei a observar o gramado e me viram à mente duas coisas que me intrigavam: aquela grama ou relva e o esporte que iriam praticar ali. Primeiro, futebol como o nosso não podia ser, pois nem goleiro nem demarcação de campo eu não via. E como se explicar aquela grama ali dentro de uma casa? Para tirar as dúvidas, perguntei: que esporte é praticado aqui? Dentro de pouco saberá, respondeu ele. Já que ele não me deu resposta da primeira, voltei a carro com a segunda: que espécie de grama é esta que está dentro da casa? Pelo jeito aqui dentro não entra sol, a não ser que não precise de sol. Bem, precisar de sol ela precisa e apanha todos os dias que se queira. Agora isto que vem aí não é nem grama nem relva. E o que é então? É uma grama artificial. Artificial, sim, não é plantada, é posta ali no solo e pode ser retirada com facilidade se quiser. Parece-me impossível uma coisa desta, mas o sol por onde penetra. Veja este telhado, ali é móvel, quando assim se deseja. A não ser que quando chove ele é retirado. Eu fiquei intrigado quando ele disse que era móvel. Verifiquei bem e não tinha uma coluna que o sustentasse no meio, havia somente nas partes laterais. O espaço livre era de mais ou menos 120 por 130 metros. Fiquei pensando de que maneira poderia ser móvel aquele telhado enorme que cobria todo o estádio. Para tirar as dúvidas, eu perguntei: mas como é que faz para tirar e recolocar de novo este telhado? Pelo visto, deve pensar muito. Deve pesar muito. Ele sorriu e disse: para você pode parecer difícil, mas é muito simples. Em primeiro lugar, este telhado é bem leve e não pesado como parece. E é simples de ser retirado pelo seguinte: veja que ele é pouco mais alto do meio e é sustentado por esses arcos que vão de um lado ao outro, tanto em um sentido como no outro. Sim, eu não tinha notado isto. Pois bem, ele é retirado em 4 partes. Há uns cabos que correm por estes arcos que daqui não se vê. Estes são ligados a 4 motores solares, um em cada lado do prédio. E por sua vez, cada um puxa uma parte do telhado que é empilhado aqui sobre nós. E nos outros 3 acontece o mesmo e o recolocamos quando for preciso. E a demora nesta operação? Não, num instante se retira e se recoloca. Ele é feito com uma folha de papel dobrado, tipo folha, que estando dobrada ocupa um mínimo de espaço e abrindo-a cobre uma extensão igual ao seu tamanho. Sim, agora compreendo. Nisto, como o estádio voa, assim dizer, lotado, soou um gongo e eu lá sei o que retiniu em todos os lados. Todos se levantaram e ficaram de pé, inclusive a Cork, imitado por mim. Entrou o filho do sol com sua família e dos seus empregados, vamos dizer, mais 2 senhores. Um destes últimos reconhecia em seguida seu tal Tuek, que conhecia com outra cidade. Todo aquele povo que ali se encontrava não batia palmas, nem tampouco dava vivos ou fazia qualquer outro rumor. Fiquei de pé em completo silêncio, até que os recém-chegados se sentaram. Só então todos se sentaram também. A Cork cumprimentou o que ainda não havia cumprimentado, travando um animado diálogo com eles. A mim somente Tuei que veio cumprimentar e perguntar por intermédio de a Cork como eu passava. Respondi que bem. Havia ali, como disse, 10 cadeiras, 6 em primeiro plano, nas quais estavam sentados eu, a Cork, o filho do sol e sua esposa, Tuek e outro. Os meninos e a moça e o moço ficaram nas cadeiras em segundo plano, atrás de nós. Eu estava sentado bem na ponta, a seguir a Cork, o filho do sol, e a esposa e outros 2. Sentia-me feliz, porque o monstrinho havia sentado atrás de nós. Só assim não precisava estar enfrentando constantemente aquele seu olhar curioso. Após ter conversado longamente entre eles, a Cork traduziu-me uma pergunta do filho do sol. Certamente gosta de esporte, pois é de nosso conhecimento que na Terra praticam vários tipos. Sim, sou grande admirador de várias modalidades que são praticadas na Terra. Espero que aprecie os nossos, pois temos alguns muito parecidos aos seus. Sim, senhor, terei prazer. Nisto entraram 2 indivíduos no gramado, se é que assim pode ser chamado, cada um com uma vasilha na mão, semelhante a um balde. Vi que todos prestavam atenção a eles. Pensei: que esporte será que vão apresentar estes 2? Pois, por sorte, não perguntei a Cork, pois em seguida vi que vieram para demarcar o gramado. Fizeram um risco com tinta clara de uns 25 metros sobre o meio do gramado. A seguir fizeram outro igual, paralelo a este, a uns 10 metros retirado. Depois fizeram mais uns 20 em sentido contrário, ligando os 2 primeiros uns aos outros. Se retiraram, deixando o gramado como uma zebra.
Assim se retiraram. Entraram 2 fileiras de jovens moços, deram uma volta olímpica e foram postar-se frente a frente, sobre o meio da quadra, que foram pintados. Eram 20 ao todo. Uns trajavam calções escuros até o joelho, e outros claros. Os outros claros, com calção parecido com chuteiras, pois vi bem que se tinha uma espécie de agarradeiras, camisa, não usava gorro. Tinha apenas um tipo de travesseiro em cada ombro, sustentado por uma tira correndo ao meio das omoplatas. Eu até ri intimamente em pensar que os jogos iriam apresentar ali aqueles 20 jovens. Futebol como o nosso não podia ser, nem parecido. Pela demarcação do gramado e pelos seus trajes. Já me sentia até com vergonha de pedir tantas explicações à Cork. Por isto resolvi esperar para ver se eu mesmo podia entender o que iam apresentar. Mas assim não aconteceu. Porque a Cork, virando-se para mim, começou a me explicar aquele jogo de empurra. Foi assim que eu batizei a seguir, por não achar um nome mais adequado. Aqueles 20 jovens, como já disse, passaram de 10, pararam de 10 de cada lado. Vieram dois senhores e lhe deram umas ordens. Segundo me pareceu, ou melhor, umas instruções. Daí se aproximaram de 2 em 2 sobre o meu de cada 2 ricos daqueles, ficando os 2 ricos maiores em sentido contrário na retaguarda de cada grupo. Daí todos se encostaram ombro a ombro e começou o que eles chamam de esporte. Consistia estes em empurrar-se uns aos outros até transpor a linha traseira, assim como conseguia fazer o seu competidor transpor a linha traseira. Para este pai estava fim da luta e não podia ir a socorro a outro que estivesse mal. Por fim, a equipe que fizesse transpor mais adversários era a vencedora. Havia uma série de regulamentos que a Cork não explicou e eu não pude entender por mim mesmo. O que eu entendi sem explicações foi que a equipe de traje claro venceu, porque conseguiu empurrar 6 para fora, enquanto os escuros só conseguiram 4. Fim da refrega. Os brancos vencedores se postaram no meu círculo, no meio da Praça dos Esportes, ficando logo atrás dos vencidos. A assistência aplaudia com entusiasmo os vencedores. Estes estavam sorridentes, enquanto os derrotados pareciam uma equipe de futebol aqui da terra, quando perdem uma Copa do Mundo. Eu refleti sobre o porquê de tantos aplausos, sobre a importância que podia ter uma disputa destas para merecer tantas ovações. Quando o filho do sócio levantou e com um passo de mágica todos calaram, ele por uma escada rolante logo à nossa frente, que me havia passado despercebida, desceu para o gramado. E ao pisar neste, recebeu uma ovação tão estrondosa que até eu, sem saber ao certo, também aplaudi. Com gestos elegantes, ele agradeceu a todos. Então cessou a ovação, encaminhou-se até os atletas vencedores e junto com ele chegou outro senhor que vinha da outra extremidade. Este com a caixinha nas mãos que abriu na frente do filho e em seguida tirou de dentro um objeto que eu vi tratar-se de uma medalha. Então destacou-se do grupo um atleta que sob uma estrondosa salva de palmas recebeu a medalha. Em seguida foi tirando medalhas menores e foi entregando a cada membro da equipe vencedora. Feito isso, reiterou-se sob forte aclamação, sendo imitado a seguir pela equipe vencedora e pela derrotada. O filho do sol veio até sua cadeira e começou a dialogar com a Cork. Eu não entendia nada do que diziam. Fiquei pensando sobre o esporte que acabava de assistir e disse para os meus botões: ora, fazer tanta cerimônia em torno de um jogo de empurra destes, será que não sabem esporte melhor que este? Na terra semelhante a isso, só conheço briga de touros. Outra coisa que intrigava era aquele atleta que recebeu a primeira medalha, pois na outra remessa recebeu também. Porque só ele recebera 2? Talvez fosse o comandante daqui. Para tirar as dúvidas, já que a Cork puxava conversa comigo, perguntei:
Aquele atleta que recebeu primeiro uma medalha, porque recebeu outra depois, é o comandante da equipe? Não, aquele foi o campeão individual, por isso ele recebeu duas, uma por ter sido campeão individual e outra por equipe. Como campeão individual, o primeiro a conseguir fazer seu adversário transpor a faixa branca, compreende? E se caso o primeiro a fazer o adversário transpor a linha tivesse sido um dos perdedores, como ficaria então? Ficariam os pretos com o campeão individual e os claros por equipe. E no caso de vencer 5 de cada lado, neste caso fica campeã a equipe que tiver o campeão individual. Mas se por acaso os brutamontes topar com um bem pequeno, o brutamontes terá 99% de probabilidade de ser campeão. Mas isso não acontece porque as equipes são combinadas, tem que haver igualdade de peso e altura em cada par, com diferenças mínimas. Bem, então é diferente do que eu pensava. Como eu não via ninguém se retirar, perguntei, vai haver novas competições? Sim, bem diferente do que já foi apresentado, semelhante ao seu futebol da terra. Quer dizer que conhece e pratica o futebol como o nosso na terra? Não, nós acartianos não praticamos esse esporte, porém muitos de nós assistimos partidas do mesmo disputado nas praças de esporte da terra. O senhor diz que cidadãos acartianos já estiveram assistindo partidas de futebol em nossos estádios? Não quero dizer que assistimos de dentro dos estádios, e sim pela televisão e por intermédio de outros aparelhos de que dispomos. É inacreditável tudo isso. Nisto entraram no estádio vários homens trazendo uns objetos em forma de U, que vi logo tratasse de goleiras. Porém, o que me deixou encabulado foi que em vez de somente 2 trouxeram 5, 2 de tamanho como as nossas e outras 3 menores entre elas. O que eu vi a seguir é quase impossível de descrever, mas vou fazer o possível para dar a entender com o auxílio de acorde. As colunas não tinham uma base embaixo, por isso fiquei intrigado com o fato das goleiras ficarem tão firmes em pé. Outra coisa menos intrigante para mim era aqueles homens se retirarem, deixando o gramado todo demarcado e as 5 goleiras de pé. Como eu não os vi usarem vasilhas com tinta, como de outra vez, perguntei a Coque. Como é que estas goleiras, já que ele conhecia o nosso futebol forçosamente, sabia o que eram goleiras? Ficam tão firmes, sem escoras, o senhor poderia me explicar? Quanto às goleiras, ela tem uns parafusos no centro da parte de baixo. Uma chave que é introduzida por uma abertura nas colunas que não se vê daqui. E quanto à demarcação, conforme já lhe disse, isso não é grama natural, isso é artificial. Eles retiram uma listra e a viram. E como no outro lado é de cor diferente, fica como V demarcado. Mas é esta parte que é virada, não fica frouxa? Não fica porque é bem encaixada. Creio que se você fosse lá, nem apalpando com as mãos, acharia as emendas. E por que não foi usado o mesmo processo de demarcação para o jogo anterior, em vez de tinta? Bem, é que há muitas modalidades de esporte, por isso se torna impossível usar esses sistemas para todos. Quer dizer que este que vão apresentar agora é um esporte favorito daqui? Sim, é um dos favoritos. Quantas pessoas jogam esse esporte? Nesta vez, 26, 13 de cada lado. Agora virou-se para o Filho do Sol e somente falou comigo depois que terminou a disputa, que a seguir se iniciou, duração de 1 hora terra. Enquanto eles dialogavam, eu fui observando o tal esporte. Depois das explicações de Acorde e com o que vi, vou dar uma ideia de como é praticado o tal esporte. Conforme já disse, havia 5 goleiras, sendo que as 2 maiores eram do tamanho de uma goleira normal daqui da terra, e as outras 3 com uns 4 metros de comprimento e altura das outras 2. A distância entre elas era de 30 metros, de uma grande até a primeira pequena, e de 20 metros entre as pequenas. Assim que entraram os 26 atletas, 13 com trajes escuros e 13 de claro, se espalharam pelo meio daquelas 5 goleiras, onde nos encontramos
encontrávamos podia ver bem à disposição dos 26 atletas, pois as duas goleiras grandes ficavam uma à nossa esquerda e a outra à direita. Ficávamos assim divididos, 5 claros e 5 escuros. Entre a goleira grande e a nossa esquerda, a primeira pequena, e entre esta pequena e a outra 2 claras e 2 escuros. Idem entre as outras 2 pequenas e entre a última pequena, a contar de nossa esquerda, a grande e a grande da direita, 4 claras e 5 escuros. Eu digo escuros e claros, porém não eram pretos e brancos. Se os domina assim é só para diferenciá-los, pois não distingo bem as cores. Além dos 26 atletas, havia mais 4 senhores, uma espécie de árbitros. Não havia mais ninguém no gramado. Dos 4, 2 se postaram numa lateral e os outros 2 na outra. Então um dos que estava na lateral à nossa frente, como num passe de mágica, para mim apareceu como uma bola nas mãos. Bola esta nada diferente das nossas. O gramado era demarcado conforme o desenho na página das reproduções. Agora o que eu pude entender do que vi. Um deles se dirigiu para a goleira pequena, no centro e largou a bola em algo parecido com um rato, bem sobre o meio da barra superior da goleira referida. Depois retirou-se para a lateral, indo reunir-se ao seu companheiro. Por seu lado, os 2 da outra lateral pararam um de cada lado, na linha lateral, que corria paralela à goleira do centro. Quanto aos atletas, além dos 2 que guarneciam as 2 goleiras grandes, vi que nenhum dos outros tomaram posição idêntica das goleiras pequenas, ficando, pareceu-me, uns marcando os outros. Então um dos árbitros levantou uma mão e, quando abaixou a bola que estava em cima da barra, saltou para cima uns 3 metros e não se por acaso ou porque era para acontecer assim, picou na volta bem certa na barra que estava em cima da barra e saltou para a direita. Assim que tocou no solo, travou-se uma renhida disputa pela posse desta entre os atletas, indo culminar com a bola transpondo a goleira pequena e a seguir também a grande, impulsionada pelos pés dos claros, sem que um dos escuros tocasse nela. O goleiro, digo assim porque era somente os 2 que guarneciam as 2 grandes que permaneceram lá durante a disputa, enquanto nas pequenas, ora outro foi buscar a bola e colocou no retângulo, pequena área, em frente ao seu goleiro, e deu um passe para um dos seus companheiros. Surpreendi-me com isso, pois esperava que a bola fosse colocada para nova saída no local antes descrito por mim. Deduzi que talvez o ponto não tinha validado por algum motivo ou outro. Aquele que recebeu o passe de um drible no adversário, e passe para cá e passe para lá, no instante tinha feito a bola varar as 3 goleiras pequenas, chegando até a frente a goleira grande dos claros. Porém não conseguiram fazer a bola transpor neste primeiro ataque. E desse jeito, um pouco frente à goleira dos claros e uma outra na frente dos escuros, às vezes passando por ela sem que eu entendesse, patinava daquelas barbaridades de gols. Até quando um dos atos deu por finada a disputa com um aceno de mão. A propósito dos quartos árbitros, 2 sempre corriam, um de cada lado, sempre acompanhando as jogadas, enquanto outros 2 permaneciam sentados com o papel nas mãos, também um de cada lado. Então todos se levantaram, bateram palmas, e eu, porém, ainda não sabia para qual das 2, que parecia contentes igualmente. Pensei, de certo empataram. Daí o filho do sol interrompeu o seu demorado diálogo com a corte e dirigiu-se novamente para o centro da praça. E se seguiu quase as mesmas cerimônias da outra vez. Enquanto isto, eu aproveitei para pedir explicações à corte, perguntando qual foi a equipe que venceu. Foi esta, da nossa direita, escuros. Como é que são feitos os pontos e contados?
da seguinte maneira: um ponto é dividido em 5 partes, e assim cada vez que uma ou outra equipe ultrapassa uma goleira pequena, conta 1/5 e a grande 2/5, e porventura uma equipe passar 2 vezes consecutivas uma goleira grande, então vale 2,5 quinta cada. 2,5 quinto cada. E se varar 3 vezes? Não, isso não acontece, porque após varar a segunda, a bola é posta no mesmo lugar para nova saída. Qual foi a diferença de pontos da vencedora sobre a outra e quantos pontos fizeram? A diferença foi mínima, pois a que venceu marcou 10 pontos e 4/5, enquanto a vencida marcou 10 pontos e 1/5. Eu notei mesmo sem entender que as cargas haviam sido revezadas. E aqueles 4 senhores, qual a função deles? Bem, os 2 se movimentaram acompanhando as jogadas nos lados, são os árbitros, enquanto os outros 2 que permanecem sentados marcavam os pontos. O senhor não acha que é desnecessário esses árbitros? Já que, segundo as suas leis, aqui ninguém é capaz de roubar de outro ou quer que seja, quanto mais 1 ponto ou 1/5 no esporte. Mas a função deles não é de evitar que um roube dos outros, e sim para coordenar e dirigir a partida. Porque na hora de uma disputa renhida, os atletas às vezes se notam que a bola cruzou uma linha divisória ou lateral, ou mesmo que cometeu uma falta. Os atletas às vezes nem notam. A Cork ainda me explicou várias outras coisas a respeito deste esporte, como seja, de maneira de cobrar as faltas laterais e além das 3 linhas divisórias existentes, etc. Mas eu não vou me deter a dar maiores detalhes, porque com a afinidade de tipo de esporte existentes aqui na Terra, creio que ninguém vai querer pôr em prática mais este. Feitas as cerimônias com o Filho do Sol, creio eu, entregando mais uns 10 quilos de medalha, sob forte aplausos, retornou até nós. Arthur Berlet, os discos voadores da utopia à realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta.